Muito bem, nós estamos de volta agora para tratar de um assunto tão importante, que são as atribuições e as qualificações para o exercício do ministério pastoral. E eu gostaria que você tivesse a sua mente predisposta, seu coração aberto, para conversarmos sobre este assunto da mais alta relevância para o seu ministério. Quais são as marcas de um verdadeiro ministro do Evangelho? Quais são seus predicados? Quais são as qualificações que tornam um obreiro apto para esta gloriosa vocação? É disso que vamos tratar nesta aula agora. Eu queria, primeiramente, fazer uma abordagem nos aspectos negativos que nós devemos evitar, para depois, então, entrar nos aspectos positivos da nossa fala. Eu tenho, pela graça de Deus, visitado toda a nação brasileira, todos os estados da nossa federação, pregado em praticamente todas as capitais, conversado com muitos pastores, líderes, pelo Brasil afora, escutado muitas queixas, muitos lamentos, também ouvido muitos testemunhos de vitórias, de conquistas, de bênçãos. E nestas andanças, nestas análises, nessas conversas, nestes relacionamentos interpessoais, eu tenho constatado algumas coisas que eu gostaria de partilhar com você para a nossa reflexão. Primeiramente, eu tenho visto muitos pastores não vocacionados, que não têm consciência, certeza, convicção do seu chamado pastoral. Pessoas que são voluntárias, pessoas que foram empurradas para o ministério por mãos humanas, mas não chamadas pela mão divina. O pastorado precisa ser um chamado, um chamado. É preciso que a pessoa que está à frente do ministério tenha plena certeza de que Deus o chamou para aquela obra. Não que ser pastor é mais espiritual do que ser um advogado, um professor, um engenheiro, um comerciante, um homem da lavoura, nada disso. Nós devemos trafegar do campo para o púlpito com a mesma devoção, como dizia Martinho Lutero. Entretanto, o ministério pastoral exige vocação, chamado. Porque se você não for chamado, o ministério vai ser um peso para você e você vai ser um peso para o ministério. Há muitas pessoas que pensam que a vocação pastoral é hereditária, porque o pai é pastor, o filho também vai ser. Até pode ser, mas não necessariamente. O chamado não é hereditário, o chamado é individual e intransferível. Há muitas pessoas que confundem também o chamado. Eu explico. John Jowett, no seu livro O Pregador, Sua Vida e Sua Obra, tratando de vocação, ele diz que muitas pessoas pensam que vocação é o seguinte: ele tentou vestibular para medicina, não passou. Tentou vestibular para engenharia, não passou. Tentou para direito, também não passou. Não deu certo na vida estudantil, também não funcionou na área profissional, se frustrou em tudo que pôs a mão. Aí a pessoa tem uma brilhante ideia. Descobri, eu acho então que Deus está me chamando para o ministério. John Joyce diz, não, isso não é vocação. Vocação não é quando você tem todas as portas fechadas e então você vê a porta aberta do ministério. Vocação é quando você vê todas as portas abertas, mas só enxerga uma porta, a porta do ministério. É alguém que poderia estar em outras áreas, desenvolvendo um trabalho brilhante, mas recebeu de Deus um chamado especial e abriu mão de tudo para seguir este chamado celestial. Como diz o apóstolo, eu não fui desobediente à vocação celestial. John Jowett disse que vocação é como algemas invisíveis.
Você não pode deixar de atender esse chamado. Esse chamado, ele pode ser visto. Primeiro, por uma convicção interna absoluta. Segundo, por um testemunho externo eloquente. Há pessoas que dizem, não, eu fui chamado para o ministério, mas ninguém à sua volta vê essa vocação. Ninguém à sua volta percebe que esta pessoa tem esse pendor, tem esse chamado, tem essa vocação celestial. Então, o seu chamado é algo que Deus ministra ao seu coração de forma profunda, de uma convicção inabalável, e que as pessoas que convivem com você reconhecem que o chamado interno tem reverberações externas. Esse é o primeiro ponto que eu quero dizer para você. Pastores que estão aí realizando a obra, mas sem convicção do chamado divino. Segunda coisa é que há pastores hoje emocionalmente abalados, instáveis e até doentes. Gente que devia estar sendo pastoreada, está pastoreando. Gente que devia ser cuidada, está cuidando. Gente que precisa primeiro pôr a sua casa em ordem, a sua casa emocional, o seu mundo interior, e está hoje tentando socorrer e ajudar outras pessoas. Esse é um grande problema, porque, na verdade, o pastorado, ele exige equilíbrio emocional, ele exige firmeza para lidar com tensões, às vezes, imensas, com dramas de outrem gravíssimos. E se o pastor não é um homem emocionalmente equilibrado, estável, sereno, se ele não tem saúde emocional, se ele é uma pessoa que se exaspera por qualquer coisa, que perde o controle emocional por qualquer coisa, é uma pessoa que perde as estribeiras por qualquer coisa, esta pessoa, ele vai causar mais problema para o rebanho e para si mesmo do que bênçãos e benefícios. Então, é muito importante que o pastor ele possa fazer uma autoanálise, ter um senso crítico, fazer um autodiagnóstico, fazer um check-up da sua alma, para que ele não entre para o ministério precisando de ser tratado, de ser cuidado, de ser apacentado, pastoreado, porque se ele entrar para esta grande obra sem estas qualificações, ele vai adoecer ainda mais e vai adoecer as pessoas que estiverem debaixo do seu pastorado. Mas eu quero abordar um terceiro aspecto que eu tenho visto. Pastores que estão confusos doutrinária e teologicamente. Há muitas pessoas que estão no ministério da palavra, mas que não manejam bem a palavra da verdade, que não são obreiros aprovados, que não conhecem com precisão as Escrituras, que são verdadeiros aventureiros, que têm coragem de subir ao púlpito sem preparo e transmitem para o povo aquilo que emana e brota do seu próprio coração. Às vezes, cheio de emoções, mas da sua cabeça vazia de conhecimento. Desta forma, muitos pastores embarcam na primeira novidade do mercado da fé que encontra. Pastor que vai para um congresso, escuta uma novidade e volta para a igreja e diz, achei o caminho, agora nós vamos por aqui, e muda tudo na igreja, e bota todo mundo naquela mesma diretriz. Aí esse mesmo pastor, 6 meses depois, vai a um outro congresso, escuta uma outra coisa, que contraria completamente o que estava fazendo até então. Diz, sim, eu acho que agora esse é o caminho. E volta e desfaz tudo o que fez, e recomeça tudo outra vez. E assim ele vai a uma terceira conferência, escuta outra novidade, e muda tudo de novo. Ou seja, se o pastor está confuso, imagine as suas ovelhas.
Se o pastor não sabe para onde está levando as ovelhas, imagine em que estado estão essas ovelhas. Você, pastor, precisa estar solidamente plantado na palavra de Deus. Você não pode ser jogado de um lado para o outro por todo o vento de doutrina. Você precisa saber para onde você está levando o rebanho de Deus. Você precisa pegar a palavra e pregar a palavra, só a palavra, toda a palavra e nada mais do que a palavra. Você precisa filtrar essas novidades do mercado da fé que tentam sorrateiramente penetrar o seu rebanho para você ajudar as suas ovelhas a não escutar o uivo do lobo, a não permitir que o lobo penetre no meio do seu arraial. Porque se você estiver confuso teologicamente, doutrinariamente, suas ovelhas ficarão vulneráveis, serão presas fáceis dos lobos. Então, estude a Bíblia, estude a boa teologia, tenha uma boa biblioteca, mergulhe sua mente para que ela fique totalmente embebida da verdade eterna, para que você possa saber o que é certo e o que é errado, o que é sã doutrina e o que é falsa doutrina, o que é comida boa e o que é comida estragada, o que é o pão vivo do céu e o que é farelo. Você precisa cuidar do estado das suas ovelhas. Então você precisa cuidar do seu próprio coração. Porque um pastor confuso, doutrinário e teologicamente, ele não tem qualificação para guiar o seu rebanho pelos pastos verdes e pelas águas tranquilas. Mas há uma quarta coisa que eu quero abordar aqui. São pastores, que eu tenho visto por aí, que não têm controle da sua vida financeira. Pastores que vivem endividados, com o nome sujo na praça, com o nome no Serasa, no SPC, que não conseguem viver dentro do seu orçamento. Eu até bem sei que há muitos colegas cujo salário é sofrível, que passam de fato muitos apertos financeiros, que quando empatam o jogo, comendo, bebendo e vestindo, já são heróis. Mas nem por isso você, meu irmão, tem o direito de viver uma vida financeira desorganizada. Você precisa trabalhar com muito cuidado no planejamento, no orçamento da sua família. Para quê? Para que você não perca a sua credibilidade pastoral por causa da sua falta de habilidade de administrar a sua vida financeira. O pastor é diferente de outro tipo de profissional. Há muitas pessoas que podem até lidar bem com essas questões de dívidas, de problemas e embaraços financeiros, e isso não afetar efetivamente suas habilidades na área que trabalha. Mas não é assim com o pastor. A vida do pastor é a vida do seu pastorado. A vida do líder é a vida da sua liderança. Se você perder a credibilidade quanto homem de Deus, ética profissional, zelo com as coisas, nas mais diferentes áreas da sua vida, você perde a credibilidade para pregar. Você pode ser um homem que aparenta ser piedoso, você pode orar com fervor, você pode visitar com compaixão, você pode aconselhar as pessoas com muita empatia, você pode ter eloquência no púlpito, mas se você não vive uma vida de equilíbrio financeiro, de responsabilidade administrativa financeira dentro da sua casa,
você acaba destruindo as bases e os alicerces do seu próprio ministério. Então, policie essa área da sua vida para você não ser desqualificado no seu pastorado. Ainda uma outra área que eu gostaria de frisar com você, que eu tenho visto pelas minhas andanças. São pastores chamados despóticos, pastores ditadores, pastores que se colocam numa cadeira mais elevada que os demais e olham para a igreja como um grupo de gente que precisa vir servi-lo, em vez de ele pegar a bacia e a toalha e imitar o Senhor Jesus Cristo. Há pastores que são verdadeiros ditadores na igreja, que todo mundo precisa se curvar diante dele, que diz, se você não estiver de acordo com a minha visão, a porta da rua é a porta da serventia. Olha para o rebanho como se o rebanho fosse sua propriedade. Olha para a igreja como se a igreja fosse a sua empresa. Posiciona-se a si mesmo como um gerente, como um diretor que comanda com mão de ferro as suas ovelhas. Pessoas que não são amadas, elas são temidas por causa da sua maneira truculenta de se relacionar com as ovelhas. Esse não é o perfil de um pastor. O perfil de um pastor é daquele que tem firmeza, sim, mas tem doçura. Que é capaz de exortar com severidade, sim, mas de acolher alguém machucado e ferido e agasalhá-la em seus braços. É alguém que uma criança corre para os seus braços e se sente confortável no seu colo. É alguém que é capaz de cuidar de uma criança, de um adolescente, de um rapaz, de uma moça, de um casal ou de uma pessoa idosa, com a sua face sulcada de rugas e de dor. O pastor precisa ser um homem acessível. O pastor precisa ser um homem amável no trato. O pastor precisa ser um homem confiável nos relacionamentos. E desta maneira, com esses atributos, com estas qualificações, você vai notar que as ovelhas sentir-se-ão seguras em estar perto de você, para abrir o coração, para buscar conselho, para buscar ajuda, para repartir suas alegrias e também as suas dores. Mas a outra coisa que eu quero frisar, destacar aqui, no que tenho visto por esse Brasil afora. Pastores sem liderança. Pastores que são liderados em vez de serem líderes. Pastores que não têm iniciativa, que não dizem para o rebanho o que fazer, como fazer, quando fazer, por que fazer. Pastores que precisam ser comandados, porque não têm espírito de liderança. A ideia de pastor é também de um líder. O pastor é um líder. Ele é alguém que as ovelhas olham e seguem. As minhas ovelhas, diz Jesus, ouvem a minha voz e me seguem. O líder é aquele que influencia. E influencia, sobretudo, pelo exemplo. Então, pastor, examine o seu coração. Quem sabe você tem exercido o seu pastorado, o seu ministério, mas você não tem dedicado atenção especial à liderança. Leia bons livros sobre isso. Estude sobre a matéria. Converse com colegas. Veja como é que aquele pastor, aquele outro pastor se posiciona, como é que ele faz, como é que ele lida com a sua liderança, com seus liderados. E desta maneira, nós precisamos aprender uns com os outros. Aprendemos com os nossos erros, aprendemos com os erros dos outros, aprendemos olhando por exemplo dos outros, lendo. A história deve ser nossa pedagoga.
Então, não permita que você seja um homem dirigido, manipulado, controlado. Você apenas está aqui porque você quer agradar a essa lá da igreja, ou atender à demanda daquela outra família da igreja, porque ela é uma família rica, influente, ou isso, ou aquilo. Não, você é o pastor do rebanho. É você que precisa saber para onde você está indo, para onde você está levando o rebanho. O pastor precisa ter liderança. Ele é um líder. Líder é aquele que as pessoas seguem. Você pode ser um líder bom ou ser um líder ruim, porque um líder nunca é neutro. Um líder é aquele que influencia. E Deus chamou você para ser líder, para apacentar, para guiar, para dirigir, para ir à frente do rebanho. A outra área que eu quero destacar aqui são pastores vaidosos. Mas é muito comum você encontrar por aí afora homens cheios de si, cheios de soberba, cheios de vaidade, gente que acha que detém o conhecimento, gente que olha para o outro de tamanco alto, de cima para baixo, gente que só vê em si virtudes e só vê nos outros defeitos, gente capaz de diagnosticar problemas e mais problemas nos outros, mas não consegue fazer uma leitura de si mesmo, como a igreja de Éfeso, por exemplo. Aqueles irmãos são elogiados por Jesus, porque olhavam os falsos apóstolos e não, vocês estão pregando uma mensagem errada. Nós não podemos aceitar a pregação de vocês. Eles eram zelosos da teologia, zelosos da doutrina. Eles eram zelosos da ética, eles odiavam as obras dos nicolaítas que induziam as pessoas à prostituição. Não, nós queremos uma vida santa. Eles eram perseverantes no sofrimento, na tribulação. Eles eram uma colmeia industriosa, trabalhadores da obra. Eles eram suficientemente capacitados para diagnosticar problemas, onde os problemas estavam. Mas Jesus olha para eles e diz assim: eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês abandonaram o seu primeiro amor. O que significa isso? Aquela igreja, ela era capaz de diagnosticar o problema nos outros, mas não era capaz de diagnosticar o problema nela mesma. Era capaz de diagnosticar heresia nos outros, mas não era capaz de diagnosticar falta de amor nela mesma. Esse é um problema comum ainda hoje. Quantas vezes nós somos duros com os outros, complacentes conosco mesmo, ou nós mesmos? Enxergamos aquele outro ponto vulnerável nos outros. Passamos por cima dos nossos próprios pecados. Somos tantas vezes duros no trato, tantas vezes esmagamos a cana quebrada, tantas vezes apagamos a torcida que fumega. E aí o ministério se torna difícil para você e para as ovelhas que estão debaixo do seu pastoreio. Mas uma outra área que eu gostaria que você pudesse considerar comigo, que eu vejo hoje ainda que tem desqualificado tanta gente, é a síndrome de se julgar o ungido de Deus intocável. É claro que os pastores são ungidos de Deus, como os demais crentes o são. Não há imunidade pastoral. Porém, eu tenho visto muita gente que usa essa referência para dizer o seguinte: eu não aceito críticas, eu não aceito reparos, eu não aceito observações da minha vida, eu estou acima de qualquer análise, eu sou o ungido de Deus, intocável,
incriticável. Eu estou num patamar superior. Eu estou vivendo num andar superior. As pessoas não têm o direito de falarem comigo qualquer coisa para reparar em mim qualquer brecha, porque eu sou ungido. Não se pode falar mal de um ungido, não se pode tocar no ungido. E com essa ideia, tem muita gente que usa isso como uma capa, como um escudo, para esconder a sua vaidade, a sua soberba, a sua arrogância, a sua altivez espiritual. Na verdade, quanto mais você conhece, mais responsável você é, mais humilde você deve ser. Quanto mais alto é o seu cargo eclesiástico de poder nas mãos, mais servo você deve ser, mais acessível você deve ser. Porque o reino de Deus, a pirâmide está invertida. Lá o vértice vem para a base vai para o vértice. Quem quiser ser o maior no reino de Deus, disse Jesus, esse deve ser servo de todos. Então, não se esconda atrás dessa muralha de proteção. Você deve sim prestar contas, você deve sim estar aberto a receber ajuda. Até uma criança pode chegar e nos exortar, se ela está nos exortando à luz da palavra de Deus, e nós devemos ter humildade de acolher qualquer reparo que vier da parte da palavra de Deus, da parte de Deus, para nos ajudar e nos fortalecer, porque todos os crentes estão aptos para admoestarem uns aos outros, diz a palavra de Deus. Mas ainda, eu tenho visto, nas minhas andanças por esse Brasil afora, pessoas desqualificadas para o ministério, obreiros desqualificados para o pastorado, por causa da sua postura de indiscrição. Ou seja, é aquele pastor que você vai, abre o coração e conta suas confidências, precisando e buscando ajuda. E aí você se surpreende no domingo seguinte, que aquilo que você disse entre quatro paredes, pensando que estava confidenciando-se a alguém digno de confiança, vira ilustração do sermão no domingo seguinte. E você é exposto a uma situação de vergonha, de opróbrio, porque o pastor não sabe guardar segredos. Ele não respeita essa questão da sua confidencialidade. E desta maneira, quantos obreiros que precisaram fechar a porta do seu gabinete pastoral, porque ninguém mais tem coragem de ir lá, porque ninguém mais tem coragem de abrir o coração, porque ninguém mais tem coragem de partilhar as suas angústias, as suas dores, as suas aflições, as suas carências, porque sabe que se o fizer, ele vai ficar exposto a uma situação de vexame público. Deixa eu dizer uma coisa para você, pastor. Aquilo que você escuta no seu gabinete pastoral precisa ficar com você. Porque se não acontecer assim, você perderá a credibilidade de ser um conselheiro no seu pastorado. O pastor precisa ser alguém confiável, confidente, e desta maneira as portas do seu gabinete vão estar abertas e as pessoas sentirão segurança de buscar ajuda em você. Mas ainda, eu tenho visto muitos pastores que se tornam desqualificados porque não apacentam a sua própria casa, não pastoreiam o seu próprio lar, não tratam a esposa com delicadeza. Há tantos pastores que são amáveis com o povo e rudes com a esposa, que são delicados com os filhos dos outros, mas são exatamente pastores que esmagam os filhos.
pastores que não têm sensibilidade para escutar os filhos. Eu li certa feita um livro que chocou-me profundamente. Um pastor estava reunido com a liderança da sua igreja na sua casa, quando a sua esposa bate à porta, cochicha no ouvido dele umas palavras que ninguém entendeu, e este homem, transtornado, levanta-se da mesa da reunião e vai ao quarto da sua filha. A menina tinha 17 anos, e aquela menina cortou as pontas do cabelo, aparou as pontas dos seus cabelos. E o pai, diante desta cena, sentiu-se agredido moralmente pela atitude da filha e surrou a sua filha de forma brutal, de forma violenta, de forma truculenta e desumana, deixando a menina com marcas pelo corpo. Depois de agredir a sua filha de 17 anos desta maneira, voltou para a reunião, como se nada tivesse acontecido. Assentou-se à mesa, numa conversa altamente espiritual, e deu curso àquela reunião com seus líderes. Pouco tempo depois, volta a esposa, mais transtornada ainda. Agora não cochicha mais, agora grita aos berros ao seu marido na sala de reunião. Corra, 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 a nossa filha botou fogo no corpo. A menina, desesperada, cobriu o corpo de álcool, ateou fogo no corpo e morreu, suicidou, queimada. E aquele pai, tão duro, tão cáustico, tão insensível, agora tem que chorar a dor do remorso, porque ele não teve capacidade de pastorear a sua filha, mesmo fazendo algo que era contrário à sua orientação, à sua crença, à sua fé. Ele não teve capacidade, naquele momento, de acolhê-la, de ajudá-la, de apacentá-la, de carregá-la nos braços, de ajudá-la. Quantas vezes pastores que são sensíveis com os outros não são sensíveis com os filhos, que têm tempo para os outros, mas não têm tempo para os filhos. Se nós fizermos uma pesquisa no Brasil, é surpreendente, é chocante o número de filhos de pastores que estão fora da igreja, que estão decepcionados com a igreja, que estão desencantados com a igreja. Porque o pai do púlpito não é o pai da casa. Porque o homem que prega não é o mesmo homem que se assenta ao redor da mesa em casa. Na igreja, piedoso. Em casa, truculento. Na igreja, fala palavras bonitas, glória a Deus, aleluia, amém, mas em casa é na gritaria, é na pancada. O pastor precisa ser um homem consistente. O mesmo homem do púlpito tem que ser o homem de casa. O mesmo pai na igreja tem que ser o pai em casa. O mesmo marido na igreja é o marido que está em casa. Se houver um conflito entre essas duas posturas, você estará então desqualificado para o ministério. Mas eu quero terminar essa análise das qualificações negativas dizendo que tem muitos pastores em pecado no ministério. Todo pastor está sujeito a cair, como qualquer ser humano. O pecado é insidioso, o pecado, ele é sedutor, o pecado é um laço, é uma armadilha. Mas aqueles que militam no ministério precisam reconhecer que o pecado é maligníssimo e que nós não podemos conviver com ele e com o ministério em harmonia. Precisamos ter temor de Deus, reverência e pedir que Deus, pela sua graça, nos ajude, nos socorra, nos livre, nos restaure, nos ponha de pé, nos levante. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro era um apóstolo. Pedro caiu,
Ele negou Jesus. Ele jurou que não conhecia Jesus. Ele falou impropérios. Ele achou que não tinha mais chance de ser um apóstolo. Ele negou a sua fé, ele negou o seu Senhor, ele negou o seu nome. Ele voltou para as redes. Mas Jesus vai ao encontro dele para restaurá-lo, para colocá-lo de pé outra vez, para que ele pudesse ser novamente um pastor. E então Jesus o restaura e coloca nas mãos dele o cajado de pastor. Eu não sei, colega, o que está acontecendo no seu coração, mas eu quero dizer para você que há restauração para o ministério. Eu quero dizer para você que Jesus pode colocar você de pé, que Jesus pode devolver a você a alegria de ser pastor. E se há alguma coisa aí na sua vida nebulosa, sombria, em nome de Jesus, venha para a luz, levante-se. Deus é poderoso para restaurar sua alma, para dar a você a alegria de ser pastor e a alegria da intimidade dele. Pois bem, tendo dito isto, eu gostaria de relembrar a você algumas coisas importantes no que tange as qualificações de um pastor. Eu gostaria de, primeiro, dizer para você que você é um pregador. Não há a ideia de um pastor que não seja um pregador. Porque o cajado é a palavra. O bordão é a palavra. O pasto verde é a palavra. A água tranquila é a palavra. A vida abundante está na palavra. É na medida que você vai ensinando, vai pregando, vai anunciando, vai proclamando a palavra, é que você vai alimentando o seu rebanho. Então você é um pregador. Você está lidando com a mensagem mais fantástica, extraordinária, que o mundo pode ouvir. Então se prepare, se dedique. Alguém me pergunta ainda hoje, pastor, como é que é esse negócio de pregar? É fácil? Quanto tempo o senhor gasta para preparar um sermão? E eu costumo dizer, e digo com verdade, no mínimo eu gasto umas 10 horas ainda hoje para preparar um sermão. Eu sou pastor há 35 anos. Não dá para você pregar sem se preparar. As pessoas às vezes têm uma ideia romântica do pastor, que acha, porque ele fez um seminário um dia, porque ele já tem tantos anos de pastorado, que preparar sermão é uma coisa automática, que aquele negócio brota de última hora. Não, não. Você precisa ter horas de labor. O apóstolo Paulo chega a dizer daqueles que se afadigam na palavra. Se afadigam na palavra. Aquilo que as pessoas veem em público, elas não veem os bastidores das horas que você gasta, dos livros que você lê, das pesquisas que você faz, do investimento que você realiza. Mas não abra mão disso, de ser um homem habilitado para pregar a palavra, um obreiro que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Segundo lugar, é muito importante você estar qualificado como pastor como mestre. Mestre. Porque uma coisa é o pregador, outra coisa é o mestre. O mestre é aquele que avança um pouco mais no sentido do ensino, no sentido de mergulhar mais profundamente, nas águas mais profundas, de pegar um tema da Bíblia e avançar nele, de estudar um assunto e se aprofundar nele, de pegar uma área da teologia e dar uma aprofundada. Sabe por quê? Porque o seu rebanho está lendo. Suas ovelhas estão escutando outros pregadores. Se você não for um estudioso, amanhã
as suas ovelhas vão passar você, vão botar você no bolso. Elas vão fazer perguntas a você e você vai passar vergonha. Então, você, pastor, precisa ser um estudioso. E só sendo um estudioso você consegue ser um mestre. O pastor é um mestre. Foi por isso que Paulo disse que ele ensinava publicamente também de casa em casa. Ou seja, não há pastorado sem ministério de ensino. Terceira área importante de qualificação é a área do aconselhamento. É claro que tem pessoas mais habilitadas do ponto de vista de vocação para o aconselhamento que outras, eu não tenho dúvidas disso. E eu não estou falando disso. Eu estou falando que não dá para você ser pastor e tirar fora a área do aconselhamento. Porque as pessoas virão a você. Elas buscarão orientação, elas buscarão ajuda, elas têm seus dilemas, têm suas tensões, têm seus dramas, têm suas perguntas, têm seus questionamentos, têm suas necessidades e elas recorrerão a você. Talvez, se você tem da parte de Deus este dom e este chamado, quem sabe você possa se aperfeiçoar mais. Se você percebe que não é este exatamente, ou esta exatamente a área mais forte do seu ministério, busque alguém na igreja que tenha firmeza na palavra, que tenha maturidade emocional, que tenha equilíbrio emocional, que tenha maturidade espiritual e equipe essas pessoas para esse ministério. Porque este ministério do aconselhamento é vital no nosso ministério. E eu tenho aprendido que se você, por exemplo, é pastor numa cidade menor, você acaba se tornando não só o pastor da congregação que você pastoreia, você acaba se tornando pastor da cidade. As pessoas de outras comunidades, ou até não cristãs, vão saber que lá naquela igreja tem um homem de Deus, um homem sábio, um homem que ensina de acordo com a verdade, e essas pessoas buscarão em você uma diretriz para a sua vida nas horas mais importantes, das decisões mais importantes da sua vida. Mas ainda, uma outra área importantíssima do pastor é o pastor como líder. Pastor como líder. Tem pessoas que têm este dom mais destacado, como que uma coisa quase que natural, inata. Há outros que não têm tanto essa questão do dom de liderança, mas que precisam exercer, até por uma questão da função que ocupam. Mas uma coisa boa é você, primeiro, ler sobre o assunto. Tem muitos livros bons sobre o assunto de liderança. Segundo, veja no universo cristão, protestante, aqueles líderes que são líderes mais destacados. Veja como eles agem. Quem sabe faça uma visita lá na igreja, veja como é que a coisa funciona. Veja como ele escalona as suas ações, suas atividades, seu planejamento, sua execução, seu acompanhamento. Nós podemos e devemos aprender uns com os outros. Porque o líder é alguém que ele enxerga lá na frente. Ele sabe o que ele quer lá na frente. Ele não deixa a coisa acontecer. Ele planeja o futuro. Ele traça metas rumo ao futuro. Ele sabe o que fazer em cada fase, em cada etapa. E desta maneira, você pode desenvolver de uma maneira brilhante o seu trabalho como um líder na igreja que você é pastor. Mas ainda, eu gostaria de dizer da outra ponta, parece contraditório, mas não é que você precisa, para qualificar-se para o ministério, ser um servo. Um servo. E para mim não há exemplo mais extraordinário sobre este ponto do que o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. O bom, o grande
e o Supremo Pastor. O servo é aquele que tem a sua autoimagem resolvida. É aquele que tem uma autoestima resolvida. É aquele que não tem nenhuma preocupação de perder a pose, de perder a posição, a liderança, porque se cinge com a toalha e lava os pés dos seus discípulos. O servo é aquele que entende que quem não vive para servir, não serve para viver. Quanto mais alta é a sua posição na hierarquia eclesiástica da sua denominação, mais você precisa ter espírito de serviço. O homem nunca é tão grande como quando ele tem a disposição de servir. Então, demonstre isso dentro da sua casa, demonstre isso na igreja que você é pastor, demonstre isso fora da igreja onde você é pastor. Isso é um espírito de serviço. É quando você se despoja, se despe de qualquer presunção e então você humildemente aceita o que Jesus aceitou, de servir, de ser servo, de se humilhar. Porque é exatamente quando você se torna servo é que então os seus liderados reconhecem a sua verdadeira e legítima liderança. Mas eu quero encerrar dizendo que você, qualificando-se para ser pastor, e eu estou aqui apenas na primeira parte desta aula, e eu estou dividindo essa aula aqui em 2 blocos, nessa primeira parte desse bloco, você precisa ser um gestor. Gestor. E gestor é aquele que sabe executar, que planeja e executa, que planeja e acompanha, que planeja e fiscaliza, que planeja e atribui, que planeja e acompanha o que foi planejado. A igreja não pode todo dia ficar à mercê do que vem, o que vai acontecer, como é que vai ser, como é que não vai ser. Ela caminha, ela tem um planejamento, ela tem um programa, ela tem uma agenda, ela tem uma meta, ela tem alvos, ela tem fases. E quando isso é feito, quando você tem a visão do todo, quando você mobiliza as pessoas para abraçar este ideal, esse projeto, então você alcança resultados promissores. E eu quero aqui trazer o exemplo de Neemias. A cidade de Jerusalém estava há mais de 100 anos debaixo de escombros. Ao redor havia inimigos que não tinham nenhum interesse em que a cidade fosse reconstruída. Dentro da cidade, os escombros, os muros quebrados, as portas queimadas, aquela coisa toda bagunçada, desanimava as pessoas que eram fracas, que eram pobres, que eram perseguidas. Ninguém via saída para aquele problema, para aquele imbróglio. Diz a Bíblia que quando Neemias soube dessa situação, ele parou, ele orou, ele jejuou, ele chorou, ele pediu ajuda, ele se dispôs a fazer, ele veio, ele examinou, ele motivou, ele mobilizou, ele colocou cada pessoa no lugar certo, e aquilo que há mais de 100 anos ninguém via solução, ele fez em 52 dias, apesar das crises externas e dos dilemas internos. Por quê? Porque Neemias era um gestor. Nós precisamos aprender. A Bíblia é um livro cheio de ensinos. E a minha palavra para você, meu querido amigo, pastor, colega, é que essas coisas que nós abordamos aqui nessa primeira parte dessa segunda aula, posso encorajar você a rever seus valores, a examinar seu coração, a examinar sua agenda, e você colocar tudo nas mãos de Deus, para dizer, Senhor, me ajude a ser um pastor melhor
um pastor segundo o teu coração. Muito bem, dando continuidade então à nossa palestra sobre atribuições e qualificações para o exercício do ministério pastoral, eu quero agora elencar 7 compromissos que você, pastor, precisa ter para que você exerça com entusiasmo, com alegria e com êxito o seu ministério pastoral. E eu gostaria de conclamar você, aí na sua casa ou no seu escritório onde você está assistindo essa palestra, a pegar a sua Bíblia, abri-la em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versos 17 a 38, e eu quero fazer uma exposição desse texto e ver nele aqui, então, esses atributos do pastor. Bom, eu quero, inicialmente, contextualizar esse texto para nós, então, tirarmos dele as lições. O apóstolo Paulo ficou 3 anos na cidade de Éfeso, na sua 3ª viagem missionária. E o que ele experimentou ali foi um verdadeiro avivamento espiritual. Porque pense comigo, Éfeso era uma cidade metropolitana, uma grande metrópole da época, com mais de 300 mil habitantes. Era a capital da província da Ásia Menor. Era uma cidade onde havia um templo que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo de Diana. Um templo de mármore, bordejado de ouro, 4 vezes maior do que o Partenon de Atenas. Os nichos do templo de Diana eram o principal produto de souvenir para os turistas que chegavam e saíam da cidade. A cidade, além de ser idólatra, era também uma cidade extremamente marcada pelo ocultismo. Os livros de magia eram abundantes naquela cidade. E Paulo, passando ali 3 anos, ele não apenas desarticula o comércio da idolatria, como também vê as pessoas se convertendo e queimando em praça pública os seus livros de ocultismo. Além disso, Éfeso era uma cidade onde havia fortemente o culto ao imperador. E desta maneira era uma cidade paganizada, onde ser cristão era enfrentar também perseguição. Pois Paulo passa ali 3 anos. A cidade é impactada de tal maneira que a palavra de Deus prevaleceu em Éfeso. Paulo, ao estar ali, plantou igrejas nas cidades satélites, como, por exemplo, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia e Hierápolis, também igreja em Colossos. Não que Paulo tivesse fundado esta igreja, mas pelo trabalho dele, outras pessoas trabalharam no estabelecimento daquela igreja. Agora Paulo está saindo de Éfeso. Ele está indo para Jerusalém para levar uma oferta que colhera entre as igrejas gentílicas para os crentes da Judéia, e ele está embarcando no porto de Mileto, quando então ele manda chamar os presbíteros da igreja para vir ao encontro dele, e nesta despedida de Paulo, regada de muita emoção, de muitas lágrimas, porque Paulo acreditava que aqueles irmãos não mais veriam o seu rosto, Paulo então dirige-se a esses presbíteros, que são chamados de bispos no verso 28, de presbíteros no verso 17, e que pastoreavam a igreja, portanto eram pastores. E Paulo faz uma espécie de discurso de despedida, e nesse discurso de Paulo ele vai elencar 7 compromissos que hão de qualificar o pastor. Que compromissos são esses? Em primeiro lugar, o compromisso com o próprio Deus. Confira comigo aí na sua Bíblia, eu espero que você esteja com a sua Bíblia aberta, o versículo de número 19. Paulo diz assim: servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. A primeira coisa que você precisa ter muito claro é a quem você está servindo.
Porque se você está servindo a Deus, você não depende de elogios e você não se desanima com as críticas. Se você está servindo a Deus, você não tem medo dos homens. Se você está servindo a Deus, você não está construindo um monumento ao seu próprio nome. Se você está servindo a Deus, você sabe que a recompensa não vem dos homens, vem de Deus. Se você está servindo a Deus, você não está lutando para atender demandas pessoais, de interesses particulares e pessoais desta ou daquela pessoa na igreja. Se você está servindo a Deus, você não vai se deixar manipular pelos homens. Se você está servindo a Deus, você não vai atender a interesses deste ou daquele membro da igreja, desta ou daquela família da igreja. Se você está servindo a Deus, você não está a serviço propriamente da sua denominação, você está a serviço do céu, você está a serviço de Deus. Isso é muito importante. A quem você está servindo? O fato de você servir a Deus não vai pavimentar para você um caminho fácil, não. Paulo enfrentou provações, Paulo chorou, lágrimas, Paulo suportou até ciladas. Talvez, para se proteger, é melhor fazer concessões aqui e acolá, mas se você está a serviço de Deus, é melhor você ser perseguido, é melhor você chorar, é melhor você ser vítima de orquestrações humanas, mas ter sua consciência tranquila que você está servindo a Deus. Esse é o primeiro compromisso, que qualifica um pastor, ele está a serviço de Deus. O segundo compromisso que eu quero destacar no texto é o compromisso que você precisa ter com você mesmo. Olha aí comigo o verso 17. Paulo diz assim àqueles irmãos: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós desde o primeiro dia em que entrei na Ásia até o dia de hoje. O que ele está dizendo para aqueles irmãos presbíteros da igreja é que a vida dele foi coerente, foi consistente. Paulo não tinha um arquivo secreto. Paulo não tinha um caixa 2 moral. Paulo foi um homem no dia que chegou e o mesmo homem no dia que se despediu. Paulo não teve altos e baixos. Paulo não tinha nada por debaixo do tapete. Paulo fez tudo debaixo da luz da verdade, com absoluta transparência, com integridade de coração. Esse é um ponto decisivo no nosso ministério. Como você se relaciona com você mesmo. Credibilidade, integridade. Warren Wiersbe escreveu um livro chamado A Crise da Integridade. E ele diz que o maior problema na nossa geração não é a crise do petróleo, não é a crise econômica, não é a crise política, não é a crise internacional, é a crise de integridade. Olha o universo político hoje. São raríssimas as exceções de pessoas que ocupam os mais altos postos da nação, mas que muitos deles estão desprovidos de integridade. Nesse mesmo veio, no verso 28, Paulo diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho. Mas eu quero destacar esse ponto agora. Ou seja, antes de você cuidar da igreja, você precisa cuidar de você. Antes de você apacentar os outros, você precisa apacentar você. Talvez a ovelha mais complicada que você tem no seu rebanho é aquela que você enxerga diante do espelho. Talvez a pessoa que
que mais precise de cuidado é aquela que você tem diante do espelho. Primeiro, você precisa cuidar de você, por duas razões. Primeiro, porque a vida do líder é a vida da sua liderança. Segundo, porque os pecados do líder são os mestres do pecado. Os pecados do líder são mais graves, são mais hipócritas e são mais danosos do que os pecados dos demais, porque o líder peca contra um maior conhecimento. O líder exorta a santidade em público e quando comete o pecado em secreto, é um ato de hipocrisia. E terceiro, quando um líder é atingido, mais pessoas são abaladas. Desta maneira, você, colega, você, pastor, precisa velar, cuidar, vigiar, apacentar a sua própria alma, para que você então seja qualificado a cuidar do rebanho de Deus. Terceiro ponto que eu quero destacar à luz desse texto, e por favor, olhe aí comigo, está aí a relação do pastor com a própria palavra de Deus. Eu destaco aqui, se você está aí com a Bíblia aberta, alguns verbos. Por exemplo, no verso 20 ele usa o verbo anunciar e o verbo ensinar. No verso 21 ele usa o verbo testificar, no gerúndio. No verso 24 ele usa o verbo testemunhar. No verso 25 ele usa o verbo pregar, no gerúndio. No verso 27 ele usa o verbo anunciar. Todos esses verbos estão relacionados diretamente com a palavra de Deus. Mas eu chamo a sua atenção para alguns pontos. Primeiro, confira o verso 20. Paulo diz assim: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa. O ponto que eu chamo a sua atenção aqui é que você precisa estar disposto a falar num lugar público, para muita gente, e disposto a falar num pequeno grupo, numa reunião familiar. Você, pastor, não pode ser seletivo na sua agenda. Porque se você for seletivo, você vai querer ser mais importante do que a palavra. Eu conheço pregadores que não pregam mais em pequenas congregações. Há outros que nem pregam mais em igrejas, a não ser em grandes igrejas. Há outros que cobram gordos cachês para atenderem um convite. E desta maneira, as pessoas estão comercializando o sagrado, transformando o ministério numa plataforma de enriquecimento pessoal, buscando glória para si mesmo. O pastor que não está disposto a pregar numa pequena congregação de bairro está desqualificado a pregar numa grande cruzada. Certa feita, eu convidei um cidadão para pregar e, não, na verdade, eu não consegui falar com ele, só consegui falar com a secretária, ele estava blindado. E ela disse assim para mim: não, o nosso pastor não prega mais em igreja, só prega em grandes concentrações. Eu disse para aquela moça: olha, então o seu pastor é mais importante do que Jesus, do que o apóstolo Paulo. Porque Jesus pregou seus melhores sermões para uma pessoa só. Para quem que ele falou sobre o novo nascimento? Só para Nicodemos. Para quem ele ensinou o grande princípio da adoração? Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Foi para a mulher samaritana. Paulo, o maior pregador, o maior apóstolo, o maior teólogo, o maior plantador de igrejas da história do cristianismo, pregava publicamente, ensinava publicamente e também de casa em casa. Então, pastor, não seja seletivo na sua agenda. Mas confira o verso 21. Paulo diz assim: testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Se você percebeu, no verso 20, Paulo fala de ensino. No verso 21, ele fala de testificar
Arrependimento e fé. E arrependimento e fé são os dois elementos da conversão. O que significa isso? Paulo era um evangelista e Paulo era um mestre. O pastor é um evangelista e o pastor é um mestre. Hoje há muitos pastores que querem apenas serem mestres. Mas um pastor precisa também ter paixão pelas almas. Ele precisa ser um ganhador de almas. Ele precisa ser evangelista. Paulo diz para Timóteo: cumpre cabalmente o teu ministério de evangelista. Houve uma frase aqui no Brasil, na década de 80, que foi muito famosa, circulou pelas igrejas. E a frase era esta: pastor não gera ovelha, ovelha gera ovelha. A frase é uma frase de impacto, mas não é totalmente verdadeira. Porque é verdade que ovelha gera ovelha, mas não é verdade que pastor não gera ovelha. A ideia de que pastor só ensina, mas não evangeliza, não é verdadeira. Porque no pacote do pastorado está ensinar e está pregar, arrependimento e fé. Então, meu querido colega, é hora de você reavivar no seu coração esse dom de evangelista. De você sair de casa em casa, de você olhar tete a tete as pessoas e levá-las a Cristo, expor para elas o plano da salvação, mostrar para elas o caminho da vida eterna, e esse caminho é Jesus. Mas confira ainda comigo, por gentileza, o versículo de número 27. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Paulo, ele era um evangelista, Paulo, ele era um mestre, mas Paulo tinha o compromisso de ensinar não apenas as verdades mais agradáveis, mais palatáveis, mas de ensinar todo o desígnio de Deus. E a melhor maneira de fazer isso, eu vou abordar isso numa outra aula, é pregando a Bíblia expositivamente. É não fugindo daqueles assuntos mais densos. É não pulando aquelas passagens mais complexas. É não sonegando ao povo aquelas doutrinas, como, por exemplo, a ira de Deus. A ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade e perversão dos homens. Há púlpitos pelo mundo afora aí que dizem claramente: o povo já está muito ferido, o povo já está muito amassado e amarrotado pelas circunstâncias da vida, não podemos mais pregar no púlpito sobre pecado, sobre arrependimento. Não, vamos trazer palavras boas, agradáveis, dar uma vitamina B12 na veia da pessoa para passar uma semana boa, para mostrar que ele é uma pessoa vitoriosa, bem-sucedida, e etc. De repente o evangelho vira uma panaceia. Apenas psicologia de autoajuda. Apenas palavras para exaltar o homem, dizer quão importante ele é, quão poderoso ele é, quão rico ele é, quão famoso ele é. E assim, o homem vai se bastando a si mesmo. Não. O nosso compromisso é anunciar todo o desígnio de Deus. É a volta ao princípio da reforma, só a Escritura, mas também toda a Escritura. Então, vamos resumir. Nós falamos do compromisso do pastor com Deus, compromisso do pastor com ele mesmo, terceiro, o compromisso do pastor com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Mas vamos ao quarto compromisso. O compromisso do pastor com o ministério. Eu quero compartilhar agora com você o que está no versículo 24. Paulo diz assim: porque em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Note isso. Aqui Paulo vai tratar de três coisas nesse versículo. Primeiro, ele vai falar de vocação, o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Isso é tão importante,
Mais uma vez, eu quero frisar isso. A questão do chamado, a questão da vocação. Ele recebeu esse ministério. Ele não foi um voluntário, ele não se ofereceu, ele não está lá no ministério porque ele achou bonito, porque isso dá status, porque isso dá poder, porque isso é uma profissão que já está mais ou menos garantida para ele. Não. Não é por tradição familiar, não é por herdar o pastorado apenas porque o avô foi pastor, o pai é pastor, eu também tenho que ser pastor, o meu filho vai ser pastor. Não. É você entender que o ministério você recebe de Jesus. É um chamado, é uma convocação celestial. São algemas eternas. É você olhar para o ministério e saber que foi Deus quem chamou você, é o Espírito Santo quem constitui você como bispo, como pastor, como presbítero, como líder na igreja, como pregador. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a abnegação. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Esse ponto nos choca tanto hoje, sabe por quê? Nós estamos vivendo uma realidade tão triste, você é testemunha disso. Igrejas se transformando em empresas. Empresas particulares, empresas familiares. Denominações que abrem igrejas, não como agências do reino de Deus para pregar o evangelho, não. Abrem igrejas como franquias comerciais que têm que dar lucro, e se não der lucro, fecha. Você está vendo isso todo dia, toda hora. Líderes religiosos que confundem igreja com propriedade particular. Igrejas, pastores que vendem a igreja, o templo, com os membros, porteira fechada, para outro grupo religioso. E recebe o dinheiro e embolsa esse dinheiro, porque a igreja era propriedade dele. Nós estamos assistindo no Brasil pastores construindo verdadeiros impérios econômicos. Pastores que arrecadam dinheiro usando expedientes os mais escusos, que transformam o culto num momento de pressão psicológica para arrecadar dinheiro. O sucesso de um culto é medido pela quantidade de dinheiro que foi arrecadado naquele momento de exercício devocional, onde a parte mais elaborada do culto é o momento da oferta, onde as pessoas são levadas e incentivadas a fazer uma oferta de sacrifício. E desta maneira, essas pessoas não pensam jamais em autossacrifício, em renúncia, em abnegação. Elas querem sim o dinheiro, elas querem sim a riqueza, elas querem sim o sucesso, elas querem sim construir um monumento a si mesmas. Pensem comigo, Paulo foi o maior apóstolo, maior evangelista, maior teólogo, maior plantador de igrejas da história do cristianismo. Como é que ele encerra a vida? Pobre, não tendo sequer uma capa surrada para usar, cheio de cicatrizes, mas não tendo nada, possuía tudo. Não tendo nada, enriqueceu a muitos. E ele, quando disse isso, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, não estava usando uma retórica vazia. Ele estava narrando a sua própria experiência, de um homem que foi açoitado, de um homem que foi preso, de um homem que foi apedrejado, de um homem que enfrentou naufrágios, de um homem que enfrentou perigos em rios, um homem que enfrentou perigos em desertos, um homem que enfrentou perigo entre patrícios, um homem que enfrentou perigos entre estrangeiros, um homem que foi fustigado com varas, um homem que suportou tudo por causa do Evangelho. Mas o terceiro ponto que Paulo menciona aqui no verso 24, primeiro é vocação, segundo é abnegação, terceiro é paixão, conquanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Isso é maravilhoso, porque tem algo que encanta esse homem.
tem algo que faz os olhos desse homem brilharem. E isso é proclamar o evangelho da graça de Deus. Este evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu estava, semana passada, pregando lá no meu estado do Espírito Santo, e algo aconteceu que me trouxe tanta alegria. Eu estava pregando e tinha uma pessoa muito simpática, logo no primeiro banco, sorridente, entusiasmado, e assim, bebendo a palavra, e aquilo ficou marcando no meu coração. Eu disse, eu conheço esse homem, mas eu não conseguia me lembrar os detalhes. Quando eu terminei, ele veio ao meu encontro e disse, o senhor está lembrado de mim? Eu falei, rapaz, seu rosto não me é estranho, mas por favor me ajuda. Ele disse, pastor, eu era fotógrafo. Eu fiz tantos casamentos lá na sua igreja, fotografando várias e várias vezes. Eu quero dar um testemunho para o senhor. Eu falei, como assim? Eu falei, às vezes eu estava fotografando ali, e aquela palavra que o senhor trazia ia entrando no meu coração. Eu estava fotografando, mas a minha mente estava ligada àquilo que o senhor estava falando, o meu coração estava atento ao que o senhor estava falando, e aquela palavra foi entrando na minha vida, foi entrando no meu coração. Eu quero dizer para o senhor que aquela palavra mudou a minha vida, que eu sou um crente, que hoje eu sou um pastor, eu prego o evangelho. Aquilo encheu meu coração de alegria, porque na verdade a palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus é viva. Você pode pregar para alguém que talvez está fazendo o seu trabalho lá, e você pensa que ela não está ligada, ouvindo, atenta, e de repente o Espírito Santo está soprando no coração dela. Você vai a uma prisão, uma pessoa está lá atrás das grades, condenada, a consciência atribulada, e a palavra de Deus entra e faz uma obra de libertação, de cura, de transformação. Você pega uma pessoa talvez completamente arruinada pelos vícios, pelo pecado, e você partilha com ela a palavra de Deus, e essa pessoa encontra Jesus, e a vida dela é transformada, e a família dela é transformada, e o futuro dela é transformado, e tudo se faz novo. É isso que tem que encantar o seu coração. Não é posição eclesiástica, não é poder eclesiástico, não é sucesso segundo os homens, não é dinheiro, não é fama, não é nada. É isso que tem que mexer com a sua alma. É anunciar o evangelho da graça de Deus. Mas eu quero tratar agora do quinto compromisso para que você seja um pastor qualificado para o ministério. É o compromisso com a igreja. Olha comigo aí os versos 28 a 30. Paulo começa a dizer o seguinte, atendei por vós, agora ele diz, e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu vou fazer uma pergunta para você. Você tem lá no seu rebanho alguma ovelha indócil? Ovelha que escoiceia o pastor? Ovelha que traz para o seu coração, às vezes, dor, angústia? Paulo está nos ensinando um princípio aqui. Porque, às vezes, você acaba sendo pastor apenas de parte do rebanho, das ovelhas dóceis, daquelas que são receptivas ao seu pastorado. Você corre o risco de fazer 10 visitas para uma família num ano e não fazer nenhuma visita para outra família naquele mesmo ano. De você só se aproximar daquelas pessoas que amam você, que demonstram carinho por você, mas você não consegue pastorear aquelas pessoas que são mais difíceis ou até hostis a você. Aí Paulo diz, atendei por vós e por todo o rebanho. Segunda coisa aí, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. O que significa isso? Significa que você, pastor, não pode, não deve usar de expedientes, de esperteza, de política eclesiástica, de jeitinho brasileiro, de trabalho de bastidores, de manipulação humana, para ficar na igreja, fazendo jogo de interesse aqui, ali ou acolá,
Ou você tem consciência que o Espírito Santo te colocou na igreja, ou você entende que foi Deus quem colocou você lá, ou você compreende que você está ali não porque você apenas quer, ou porque aquela ou outra família querem, mas você está ali porque Deus colocou você ali. Isso dá coragem, isso dá resistência, isso dá substância para você na hora da crise, na hora da tempestade. Você entende que você está no centro da vontade de Deus. Mas notem, qual é o seu papel para pastoreardes a igreja de Deus? Pastorear é alimentar, é cuidar, é proteger, é consolar, é disciplinar, é encorajar, é carregar no colo. Pastorear não é arrancar a lã da ovelha, é alimentar a ovelha. Esse é o seu papel, esse é o meu papel. Cuidar de gente. Mas que tipo de gente? É a igreja de Deus. Em outras palavras, a igreja não é sua, a igreja não é minha, a igreja é de Deus. Deus nunca passou nem para você nem para mim uma procuração dizendo agora a igreja é sua, faça dela o que você quiser. A igreja tem dono. E o único dono da igreja foi aquele que a comprou com o sangue do seu filho, é o próprio Deus. Foi Jesus Cristo quem disse isso, eu edificarei a minha igreja, a igreja é dele, ele a comprou, ela pertence a ele. Eu não posso manipular a igreja, eu não posso usurpar a propriedade exclusiva do dono, a igreja é de Deus. Mas mais do que isso, Paulo chega a dizer que esta igreja é muito cara para Deus, porque ele a comprou com o seu próprio sangue, o sangue do seu filho é o seu próprio sangue. Deus comprou você, Deus comprou as ovelhas que você é pastor, então entenda isso, cuide bem deste rebanho, porque ele custou caro para Deus, tudo para Deus, o sangue do Filho de Deus. Mas notem agora o verso 29, porque agora Paulo passa do pastoreio para a proteção. E ele vai dizer no verso 29 uma coisa interessante. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. O que Paulo está ensinando é que os presbíteros, que eram pastores, deviam proteger o rebanho. Porque haviam lobos do lado de fora, querendo entrar para dentro do redil, para dentro do aprisco, para dentro da igreja, para devorar as ovelhas. Porque pastor e lobo gostam de ovelhas. Pastor para cuidar, lobo para devorar. E note que o lobo está fora, querendo entrar. Quem é que impede o lobo de entrar? Os pastores. Quem é que tem a habilidade de distinguir o que é lobo, o que é ovelha? É o pastor. É o pastor que se coloca na porta para dar liberdade à ovelha de entrar e sair, e coloca na porta para impedir que o lobo entre, para devorar as ovelhas. Mas quem são os lobos? São os falsos mestres, são os falsos profetas, são aqueles que trazem na sua bagagem falsas doutrinas, com um falso evangelho, com falsas igrejas, produzindo falsos crentes, falsas esperanças. Precisamos estar atentos, porque tem muitas novidades aí no mercado da fé que parecem serem coisas assim tão bonitas, tão lindas, tão sugestivas, tão apetitosas, que trazem tanto conforto, que levam a igreja a tantos sucessos e avanços. É você, pastor, que precisa conhecer a verdade, saber filtrar o que as pessoas estão ouvindo, passar tudo pelo crivo da Escritura como um crente bereano e impedir que estas novidades estranhas à palavra de Deus penetrem para dentro do seu rebanho. Um conselho prático: nunca convide alguém que você não saiba verdadeiramente quem é para pregar na sua igreja, para subir o púlpito da igreja.
Não dê a palavra a quem você não conhece verdadeiramente o que ele pensa, o que ele crê, o que ele prega. Deixa eu lhe dar um exemplo. Eu estava um dia em Vitória, na igreja que tem a bênção de pastorear, pregando num domingo de manhã. Quando chega uma mulher muito bem vestida, acompanhada de várias pessoas, como se fosse um séquito, assentou-se no segundo banco, e enquanto eu pregava, não sei como, ela conseguiu me mandar um bilhete lá no púlpito. Eu abri o bilhete, estava escrito assim: o Espírito Santo me mandou aqui hoje, porque eu tenho uma palavra para dar para a igreja. Queria que o senhor me desse a palavra. Eu peguei o bilhete, li o bilhete, dobrei o bilhete, botei no bolso, orei, impetrei a bênção e fui para a porta da igreja cumprimentar as pessoas. Essa mulher, afrontosamente, chegou perto de mim, botou o dedo no meu nariz e disse: o senhor impediu que o Espírito Santo falasse a essa igreja hoje. E eu olhei para ela firmemente e disse o seguinte: o Espírito Santo falou, a senhora que não ouviu. Porque eu sou o pastor dessa igreja e eu preguei a palavra de Deus aqui hoje. Eu não sei quem é a senhora, não sei de onde a senhora vem, não sei no que a senhora crê, e eu jamais daria a palavra para a senhora sem conhecê-la, e agora, diante da sua postura, é que eu não daria mesmo. Aquela mulher fez um estrago em algumas igrejas na nossa cidade. Porque hoje tem muita gente que pensa que todo mundo que vem falando que é de Deus, ela é de Deus mesmo. Não, você precisa provar os espíritos se de fato eles são de Deus. Você precisa proteger o rebanho. Mas eu quero aqui abordar então o penúltimo assunto, o sexto compromisso do pastor para ser qualificado como obreiro de Deus, que está nos versos 33 a 35, que é o compromisso do pastor com dinheiro. Paulo diz assim: de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmo sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor, que disse: mais bem-aventurado é dar que receber. É claro que Paulo não está tratando aqui de salário pastoral, porque esse assunto ele trata em 1 Coríntios capítulo 9. Mas Paulo está nos alertando sobre duas coisas aqui. Primeiro, o pastor não pode ser motivado no ministério por salário, por dinheiro. Há pastores que trocam de igreja apenas pela proposta salarial. O vetor que move o coração deles é o dinheiro. Isso é um perigo. Nosso ministério não está num balcão, quem paga mais leva. Nós não podemos pastorear motivados por aquilo que vamos ganhar em termos de salário. E eu nem estou dizendo que você não possa ir para uma outra igreja e na outra igreja receber um salário maior do que o que você recebe nesta. O que eu estou lhe dizendo é que nós não podemos ser governados, norteados pela questão financeira. Nós não pastoreamos uma ovelha ou todo o rebanho por causa de benefícios pessoais que recebemos, que auferimos. Isso é comercializar o sagrado. Isso é vender o ministério. Isso é pregar por causa do lucro. E essa não pode ser a bandeira de um verdadeiro pastor que apacenta o rebanho de Deus. Por outro lado, eu quero abordar o outro aspecto agora. Se o pastor não pode ser motivado pelo dinheiro, as igrejas precisam ter o compromisso de pagar ao pastor um salário digno. Porque é isso que a Bíblia ensina, que você não pode atar a boca do boi que debulha. E Deus não está falando de cuidado com os animais, Ele está falando de obreiros que pregam na sua palavra, aquele que prega o Evangelho, que viva do Evangelho. Este é o princípio de Deus. Há igrejas que pensam que quanto mais pobre e sofrido é o pastor, mais piedoso ele será. Há igrejas que pagam salários
de fome para o pastor. E há pastores que vivem à míngua, porque as suas igrejas não ajudam, não compreendem, não entendem a necessidade de sustentarem de forma digna, porque digno é o trabalhador do seu salário, diz o Senhor. É claro que Paulo, quando ia para uma igreja, e a igreja não pagava o salário dele, ele ia fazer tendas, para complementar o seu salário, para poder pastorear. Foi o que aconteceu em Corinto, por exemplo. Mas quando ele sai de Corinto, ele escreve de Éfeso para Corinto, na sua segunda carta, e ele exorta a igreja por não ter pagado o seu salário, dizendo, eu despojei outras igrejas para poder servir-vos. Estando entre vós, ao passar privações, os irmãos, quando vieram da Macedônia, e eram pobres, supriram o que me faltava. Que é isso, Paulo? Poderia perguntar um membro da igreja de Corinto. Quer dizer que outra igreja pagou o seu salário para você ser nosso pastor? Eu falei, exatamente isso, vocês não pagaram o meu salário. Que é isso, Paulo? Quer dizer que você, quando era nosso pastor, passou privações aqui entre nós? Passei, vocês não pagaram o meu salário. E Paulo vai dizer ainda mais naquela segunda carta. No que tendes sido vós, ó igreja de Corinto, inferior a todas as demais igrejas, senão nesse quesito, eu não vos fui pesado, perdoai-me esta injustiça. Sabe o que Paulo está dizendo? Vocês, igreja de Corinto, podem se considerar a igreja com menor qualificação de todas as igrejas que eu pastoreei, porque vocês não pagaram o meu salário, perdoem-me esta injustiça. Eu devia ter cobrado. O que Paulo está ensinando? Eu não sou pastor movido por dinheiro. A igreja em que eu sou pastor deve me sustentar de forma digna. Este é o projeto de Deus. Você não ama o dinheiro, você ama Deus, você ama o rebanho de Deus. E o rebanho de Deus que ama Deus, cuida do seu pastor. Este é o ensino das Escrituras. Mas eu quero, então, aqui caminhar para encerrar esta aula e tratando com você já do último ponto, o sétimo ponto que Paulo destaca nesse texto, que traz aqui a qualificação de um pastor, que é o compromisso desse pastor com a afetividade. Os versos 36 a 38. Eu já disse para você que uma das coisas que eu mais vejo por esse Brasil afora são pastores machucados, pastores amarrotados emocionalmente, pastores sofridos por terem presbíteros que tantas vezes os tratam com dureza, que às vezes os colocam debaixo dos pés e os tratam com rigor desmesurado. Pastores que se sentem humilhados, pastores que são descartados, pastores que não são valorizados, pastores que se sentem inferiores. E aqui Paulo está nos ensinando um princípio, porque ele está se despedindo desses presbíteros de Éfeso. Ele ficou 3 anos apenas, e eu quero crer que esses homens se converteram ao longo do seu pastorado lá. Portanto, é muito provável que nenhum deles tivesse já 3 anos de relacionamento com Paulo, muito provavelmente menos tempo que isso. Mas o tempo suficiente para esses homens cultivarem amizade, respeito, afeto. E quando eles vão se despedir de Paulo num lugar público, esses homens não têm nenhum acanhamento de abraçarem Paulo, de beijarem Paulo, se ajoelharem na praia com Paulo, numa despedida regada de emoção, mostrando o grande valor da afetividade do relacionamento pastoral. Eu aprendi com o pastor Denoel Nicodemo Zeller, de saudosa memória, que os nossos presbíteros precisam ser nossos melhores amigos. Nós não estamos competindo, eles são pastores conosco, eles velam pelo rebanho de Deus. Portanto, as reuniões de liderança
não devem ser trincheiras de luta, não devem ser ringues de combate, não devem ser arenas de conflito. As reuniões de conselho, as reuniões de liderança, devem ser bálsamo para a alma de todos, onde cada um pastoreia o outro, cuida do outro, vela pelo outro. Eu estava pregando há alguns anos num congresso de pastores e quando eu terminei minha palestra eu fiz a seguinte pergunta: qual de vocês, pastores, que já beijaram seus presbíteros? Houve um silêncio sepulcral na classe, até que um se levantou no fundo da sala, levantou a mão e diz assim: beijaram, não beijei não. A vontade de morder eu já tive algumas vezes. Tantas vezes, as reuniões de liderança são belicosas, são trincheiras para se mostrar as armas. E isso torna o ministério pesado. Isso leva os pastores a fazerem a obra gemendo. Isso não aproveita ao reino de Deus. Estes homens estão aqui com Paulo, numa praia, abraçados, se beijando, uma atitude de fraternidade, de amizade, de afeto, de amor, de respeito, porque este era o hábito lá do Oriente, o ósculo santo, uma demonstração de afeto, de cuidado, de pastoreio da alma. Certa feita, eu recebi um telefonema no meu gabinete pastoral, uma senhora da igreja disse assim para mim: pastor Hernandes, só estou ligando para o senhor para dizer que eu estou indo para uma igreja mais próxima da minha casa, está meio longe para eu ir, está meio difícil para eu ir sozinha, então eu estou ligando para o senhor para comunicar que eu vou ficar aqui perto de casa, numa outra igreja. E eu disse para aquela irmã ao telefone: ô irmã, só tem um problema, é que você é uma pessoa tão querida, tão amada, nós não podemos abrir mão de você, você é muito preciosa para nós. Aquela mulher começou a chorar do outro lado da linha e disse assim para mim: pastor, eu não estou querendo ir para outra igreja coisíssima nenhuma, eu só precisava ouvir isso do senhor hoje. Tem hora que as pessoas precisam saber que elas são amadas, que elas são importantes, que elas têm valor, que elas fazem parte do corpo. E nós, pastores, precisamos demonstrar esse amor, sobretudo para aquelas ovelhas mais frágeis do rebanho. Demonstrar amor. Pastor tem que ter cheiro de ovelha. Outra feita, eu estava à porta cumprimentando as pessoas depois do culto, o que eu faço todos os domingos, e uma irmã se aproxima de mim, e depois que eu a abracei, com lágrimas nos olhos, ela me disse assim: pastor Hernandes, o senhor sabe por que eu valorizo tanto o seu abraço aqui na porta da igreja? Eu disse: não. Ela me respondeu: porque é o único abraço que eu recebo na semana. Tem hora que a coisa que mais uma pessoa precisa na igreja não é tanto escutar um sermão, de cantar um hino, é de receber um abraço, é de saber que ela pertence ao corpo, é de saber que ela tem valor, de que ela é amada, que ela é importante. Então, eu quero concluir essa fala dizendo para você o seguinte: ame o rebanho que Deus confiou para você. Porque quando você ama Jesus, você vai pastorear, apacentar os cordeiros e pastorear as ovelhas. Você vai querer ficar perto delas, nas horas alegres e nas horas tristes. Você vai querer estar do lado delas na hora que nasce, e você vai estar encorajando a família na hora que parte. Você vai estar celebrando a vida e você vai estar se alegrando no casamento. Você vai estar chorando no funeral. Você é pastor. Deus lhe deu esse privilégio. Deus lhe deu essa grande oportunidade de servir as ovelhas por quem Cristo verteu o seu sangue. Que privilégio nosso. Que alegria, que bênção é ser ministro do Evangelho, ser pastor de almas,
ser pregador do Evangelho eterno. Que bênção é poder partilhar essas verdades com o seu coração neste momento. Deus abençoe você. Meu abraço.